Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, onde iremos ter aqui algumas experiências de ensinamentos que vêm-nos aqui através do livro Sinal Verde, né? Esse livrinho aqui, que esse aqui é antigo, já deve ter mudado a capa dele já, né? Isso aqui é quando o André Luiz psicografou, então... E é do Chico. E é um livrinho que nos remete às nossas experiências onde a gente costuma sempre dizer, domésticas, familiar, no trabalho, na rua, enfim, em todos os cantos. E hoje nós vamos falar sobre a experiência doméstica. É o nosso ninho, né? Eu vejo que muitas vezes nós acabamos por fazer do nosso ninho, da nossa casa, algo meio diferente daquilo que deveríamos fazer. Porque às vezes a gente tem hábitos, tem costumes, tem palavreados, né? Porque a gente acha que está dentro de casa e pode tudo. E é um santuário. É um santuário porque quando a gente sai para alguma viagem, quando a gente teve o dia meio cansado, nossa, a gente não vê a hora de chegar em casa, né? Nada como a casa da gente, não é isso? Relaxar, tomar um banho, jantar gostoso, é maravilhoso. E muitas vezes a gente esquece que esse ninho, né, a gente acaba deturpando, a gente acaba fazendo atitudes que criam miasmos, criam ali energias negativas que não são saudáveis para nós. E a gente precisa aprender, inclusive, a nós convivermos em nossas próprias casas. E não está escrito aqui, vocês lembram quando eu falo que até um arrastar de cadeiras deturpa, modifica a energia do nosso lar? Palavras de baixo calão, ela impregna nas paredes, né? Miasmos. O que são miasmos? São energias negativas que nós mesmos deixamos, né, pulverizar na nossa casa. E aí a nossa casa vira um lugar confortável para quem? Para quem vem de fora, aquele que a gente traz. Puxa vida, aqui tem tudo que eu quero. Tem uma energia negativa, olha que coisa gostosa. Então aí é feita aquela união, né? Não está escrito aqui, eu que estou colocando pelas instruções e pelos ensinamentos que a gente tem. Mas vamos lá. Experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência. Eu vou ter que falar mais próximo, porque nosso microfone, ele só ouve assim, viu? Desculpa se... Benevolência, compreensão, começam dentro de casa. Ordem, trabalho. Olha quanta coisa que nós precisamos, né, entender dentro da nossa própria casa. Trabalho. Mulher, tanto o homem como a mulher, fazem ali o trabalho, né, que tem que ser feito dentro da nossa casa. Hoje, até mesmo a gente leva para os nossos lares trabalho da empresa, não é assim? Que a gente está trabalhando hoje. Caridade. Como é que a gente faz caridade dentro da nossa casa? É o trato com os nossos próprios familiares. Já começa desde lá a caridade. Enfim, é um ninho, é um lugar abençoado que nós temos que fazer dele o nosso quartel-general. Eu vejo assim. É onde lá eu me sinto bem, onde a gente se respeita em família. Família, quando a gente fala em família, a gente percebe que há um movimento contrário a se formarem as famílias, infelizmente. Acho que a família deveria ser muito mais valorizada, muito mais intensificada entre nós.
porque é lá que nós conseguimos, como que nós assim falamos, nas nossas dívidas passadas, é na família que nós iniciamos o processo de recuperação. É lá que estão os principais fatores que eu preciso superar. Então, é um ninho abençoado. Ele fala assim, ó, a parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Os parentes, não é cativeiro, é uma forma de nós nos aproximarmos, porque sempre haverá uma relação entre os que convivem numa casa, numa família, num lar, e aqueles que são de fora e que vêm para a nossa casa também. Então, ali não é um cativeiro. Cativeiro é prisão, não é isso? Lá não é prisão. Ali é um lugar abençoado. Então, as pessoas, mesmo nós, quando adentramos a casa de alguém, sempre quando nós adentrarmos na casa de alguém, pedimos licença. Isso é importante. Porque mesmo que a gente esteja pedindo para o dono, para a pessoa que está ali nos recebendo, e para a espiritualidade, porque nós não formamos ali um lugar abençoado, um anjo da guarda, com licença, aqui na nossa casa, o que vocês acham que tem lá no portão? Tem 2 guardiões lá, com licença, boa noite, respeito. E quando nós vamos receber alguém em nossa casa, seja bem-vindo. Para as pessoas se sentirem bem quando adentrarem a nossa casa. Então lá não é um cativeiro, é um lugar, como ele diz aqui, de aproximação. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Aqui que eu entendi, aqui é um posicionamento que existia muito, isso era onde o chefe de família, né, era o que se dizia, né? Ele sentava-se na cabeceira da mesa, né? Ele era um lugar onde ele teria que ser, e ele era quem comandava, fazia uma oração, agora vamos, né? Tudo bem que isso já está um pouco ultrapassado, mas quando nós nos sentarmos à mesa, evitarmos de nós discutirmos, de estarmos com o celular ali, né, como a gente costuma dizer, a gente almoça com o celular, a gente fica com um celular de um lado e comendo do outro. A gente não está comendo, a gente está só jogando um alimento para dentro da nossa boca, do nosso estômago. E nós não estamos apreciando as energias que vêm dos alimentos. Então, quando nós estivermos sentados à mesa, que nós possamos, de certa forma, trazer bons pensamentos, boas, é difícil, mas situações que nos elevam, ideias boas, ajudar o outro, né? Perguntar, olha, como é que foi o seu dia, ou como está sendo, geralmente é na janta, né, que nós nos reunimos, e até seu dia, como é que foi? Não foi muito bem, mas vai ser melhor, com certeza, principalmente com os nossos filhos, que estão batalhando hoje aí para conseguir alcançar os objetivos. Então, aprendamos que na hora de uma refeição, há de se ter respeito. Há de se ter uma boa conversa. Por que isso, gente? Para haver harmonia para aqueles que estão ali, para o marido, a esposa, os filhos. É uma forma de nós nos harmonizarmos com os nossos familiares e dar bons exemplos. A maioria nossa aqui hoje, né, já é a maioria de pessoas que já estão na idade dos pais e dos avós, né? E cabe-nos essa transmissão de educação, que muitas vezes nós pais cometemos erros também, né? Perdemos às vezes a nossa tranquilidade, a nossa paz,
e aumentamos o nosso tom de voz para dizer, né, aqui quem manda sou eu. Não é assim. Então temos que nos respeitar. Não diria respeitar o que está sentado, né, a cabeça da mesa, a cabeceira. Eu lembro até na parte profissional, gente. Eu tive uma educação assim de empresário, né, muito forte. Eu trabalhei junto, das empresas que até hoje eu admiro foi o Grupo Votorantim Celulose e Papel, um grande grupo. E lá nós aprendíamos até como se comportar numa reunião. Hoje eu trabalho de representação, mas e hoje também não é muito costume, mas quando eu sou chamado para uma reunião, jamais eu sento na cabeça da mesa da reunião. Porque ali quem vai comandar é o comprador, é o dono da empresa. Eu via cada travessura com os meus amigos, falei, sai daí, né? O comprador ainda não chegou. Quem nos trouxe, quem nos convidou para a reunião, não está aí. Então, venha para cá, fique do lado. Até aí, você vê, é uma educação. Até nisso, apesar da gente hoje pouco estar fazendo reuniões, né, com os compradores, com os dirigentes da empresa, hoje é mais no vídeo do que eu acho isso uma perda incrível de contato. Como é bom você ter o contato com uma outra pessoa, sentir o que ele está percebendo, né? A sua percepção ali. E até quando você está querendo vender um produto, você pode se expressar de uma forma muito maior, com formas até de segurar uma caneta, a sua postura, a sua forma de falar. Ele percebe, o cara que vai te entrevistar, ele sabe olhar e ter esse olhar para aquele que ele vai, representante que vai levar para ele os produtos como fornecedor. E quando nós também estivermos diante de uma entrevista, quando a gente for procurar um emprego, até a forma de nós nos sentarmos é importante. Não sei, eu já faz tempo que eu não faço entrevista, mas eu acredito que os entrevistadores, eles olham isso hoje das pessoas, não olham? Você que está aqui mais jovem, né? Eu acho que eles olham a pessoa da cabeça aos pés, é o primeiro olhar. E depois a forma de falar, a forma de se expressar, colocando os pontos verbais, a gramática, que seja colocando os provérbios nos seus devidos lugares, mais vai, mais fica, Eu sei que nem todos tiveram a oportunidade desse estudo, mas hoje, numa entrevista, é imprescindível isso. Qualquer profissão, a sua postura, como você chega, a sua educação, fala tudo. Maneira de sentar. Tudo, até a maneira de sentar. Pode ficar tocando, escorando na mesa. Nunca colocar os dois braços na mesa, Isso é coisa, saber, na hora das refeições, eu vejo que as pessoas colocam os dois braços, e não pode. Você tem que colocar as mãos e os garfos ali só. Etiqueta. Nossa, são coisas que a gente está perdendo, gente. Psicologia. A gente está perdendo tanta coisa boa na família, Isso, quem me ensinou foram os meus avós, os meus pais. E eu nunca passei vergonha quando eu fui almoçar com o diretor, com quem quer que fosse, A gente primeiro olhava, Quando colocava aqueles vários garfos à mesa, primeiro se observava, Como é que fazia o negócio lá. Aí depois você tem... Porque nem tudo a gente aprende em casa. Muita coisa é no dia a dia mesmo. Mas são detalhes, gente. São detalhes que talvez hoje não sejam tão importantes. Não sei. Mas, como dito aqui, por uma menina de 18 anos... Ela é a minha visão, não tem 18 anos? Com certeza.
ela já deve ter passado recentemente por algumas entrevistas, né? E sabe o que é ser olhada, assim, né? Ser admirada ou não, ou ser, assim, né? A pessoa quando vai, olha da cabeça aos pés, né? Para ver o perfil, até como anda, forma, né? A gente tem que andar reto, com a coluna reta. Mas isso é para outro dia. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigramas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. A gente vê muitas vezes um luxo tremendo dentro de uma casa, né? Que você não sabe nem como puxar a cadeira, se é para sentar ou é só para olhar ali o lugar no sofá, então a gente nem sabe. Mas não é isso, cada um, ou a gente entende que a gente faz o nosso lar o que a gente gosta de ser. Não é proibido ter um sofá adequado, um móvel adequado, não é. É lá que eu vou estar, então é o meu jeito. Mas as pessoas às vezes se encarceram em cima dos móveis, dos objetos, ficam presos, né, a tudo que estão ali, e a pessoa se chega, cuidado, não sei o quê, fica te medindo até nos seus passos dentro da casa. Então, a gente tem que também, de uma certa forma, fazer do nosso lar, eu vejo assim, limpo. Isso é algo imprescindível, limpo e organizado. Pode ser um chão batido, pode ser uma cortininha ali de pano, não tem problema. Mas a higiene, a arrumação, ela é importante. Som, acabou o som. Então, até nisso, né, a gente precisa tomar cuidado, né, de não ser extremo dentro da nossa própria casa. Porque assim nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos escravos de tudo. De tudo. Então, o nosso lar, ele precisa estar o quê? Eu vejo a limpeza e a organização, porque lá é onde a gente sempre está movimentando. Então, as energias, elas se movimentam. Oi, você está aí? Eu não tinha te visto. Boa noite. A gente, na nossa casa, é importante nós higienizarmos o nosso lar, movimentarmos os objetos, para eles não ficarem estacionados. Porque quando eles estão lá estacionados, ou está sujo, ou tem uma parede preta que está ali com uma certa umidade, o que a gente deve fazer? Mesmo que use cal. Você sabe fazer tinta de cal? Alguém já aprendeu? É cal, açúcar. Para não... Açúcar. Para o cal não sair. Então, eu aprendi com açúcar. Então, nunca deixar, né, assim, uma parede escura, um porão abandonado, onde lá os objetos ficam estacionados por muito tempo. Tem que renovar, renovação de energia. Porque a energia acumulada, ela é um ótimo lugarzinho para nossos visitantes de fora se acomodarem ali, né? Por isso que é importante limpeza e arrumação. E sem contar os nossos modos de estarmos dentro da nossa casa, como já foi visto. Ela não precisa ser uma casa com móveis lindos, nada disso. Mas se você entra numa casa humilde, e você percebe isso, né? Uma casa de barro ali, você percebe que ali você vê pela arrumação das panelas, mesmo que não tenha um paneleiro, mas está arrumadinho, bonitinho, ali sim, você pode ter certeza que a energia ali é boa. Tá certo? Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Isso a gente tem aprendido até fora das nossas casas, né? Até no restaurante. Chegou um momento que até os restaurantes cobravam. Se pôr mais no seu prato e devolver, vai ser cobrado. Alguns cobram. Então. Mas tá certo. Porque a gente, às vezes, come com os olhos. Assim, guloso.
E dentro de casa, quando há muita fartura, não se dá o devido respeito aos alimentos, à comida. Então, é algo que a gente precisa valorizar. Não é ser egoísta, não é coma à vontade, fique, se sinta bem. Mas não desperdício, porque ainda, nosso país ainda tem muita gente que passa fome por problemas de alimentação, né? Problema de falta de alimentação. Nossa, a gente vê coisas incríveis das pessoas. Hoje a gente percebe que tem um pouco mais de cuidado e tal, mas é um respeito. Mesmo que eu seja rico, não importa, eu vou me abastecer, eu vou comer, eu vou me alimentar do que eu preciso. Posso ter uma infinidade de alimentos, não importa, mas que eu consiga, né, absorvê-los, não deixar ficar estragando, porque é muita coisa. Às vezes a gente quer colocar um monte de coisa dentro de casa, não tem necessidade. Então ele coloca aqui, quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. São as nossas experiências internas com os nossos familiares, né? Se a gente tem que compartilhar, benditos são quando a gente se dedica a viver e compartilhar com os nossos filhos, com os nossos irmãos, enfim, com aqueles que convivem dentro do nosso próprio lar. É importante isso. É importante. E a gente sabe também da importância das vezes, haverem as discussões. Às vezes são importantes. Nós não vamos dizer, vocês estão me ouvindo? Parece que eu estou falando aqui, minha voz está... Muitas vezes a gente acaba por haver discussões dentro da nossa própria família, da nossa casa, mas que elas sejam instrutivas, que a gente tenha proveito do que foi dito, do que falado. Às vezes, nós, num momento de ali fora de si próprio, a gente fala algumas coisas erradas, comete algum erro, né? E às vezes isso a gente tem que tomar cuidado. Mas mesmo assim, quando nós estivermos numa discussão calorada, assim, bem, com problema, que um saiba diminuir a voz. Que um saiba dar um tempo, porque a pessoa que está ali, às vezes, está nervosa, não teve um dia bem. Tudo bem que não é motivos, mas a gente precisa compreender e entender isso, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa ter um entendimento em família. Evitem as discussões, mas quando elas existirem e chegarem, aproveitem o ensinamento. Se eu falei algo que não devia, depois me desculpe, né? Falei o que eu não devia, errei. Nós não precisamos ser orgulhosos, às vezes, com a própria esposa ou com o nosso marido. E, às vezes, por uma questão de orgulho, se desmancham casamentos, né? Coisas simples, que às vezes pai e filho se separam por anos por uma besteira. Você imagine quanto tempo perdeu ali um pai e um filho de ter saído de casa por uma discussão ali. E nenhum nem outro teve a capacidade, teve a simplicidade de chegar e pedir desculpa, perdão, vamos reconsiderar tudo aquilo, né? Nós, principalmente nós homens, viu? Infelizmente, nós pais, muitas vezes, pelo nosso orgulho, não que que as mulheres também, hoje está muito próximo, as relações, mas a mãe, ela é muito mais coração, muito mais amor, e ela sempre vai estar pondo, né, colocando os panos quentes para que aquilo se acomode. E nós homens, né, eu sou chefe, não sei o quê, eu sou todo poderoso, não cede. E aí é onde a gente perde a oportunidade do aprendizado dentro da nossa própria casa. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou a 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais
e compromissos de elevação nas áreas da humanidade. Se você não consegue se relacionar entre você e sua esposa, como é que você vai querer se relacionar numa empresa, ou fora da empresa, ou aonde quer que esteja? É lá na família que a gente aprende, né? Antigamente a gente tinha 6 irmãos, 8 irmãos, viviam 10 dentro de uma própria casa, né? E ali a gente aprendia, né, com muito respeito, tinha ali que ter respeito. E aquilo a gente jogava às vezes, a gente colocava o relacionamento para com os outros, né? Se eu chego no escritório chateado, que eu briguei com alguém dentro da minha casa, e vou descontar num funcionário, isso está errado. Ele não tem culpa do que aconteceu antes de eu chegar na empresa. Isso acontecia demais, né? Os poderosos, né? Quando se sentiam ali todo poderoso, se você chegasse e falava bom dia, ele te respondia. Por quê? Porque, né, saiu de casa ali brigado, e enfim. Então a gente tem que tomar esse cuidado, inclusive. E a tolerância dentro do lar, a paciência, os estudos, o entendimento. Porque também não adianta a gente ficar falando, né, tudo que tem que ser feito, mas por quê? Por que eu tenho que fazer tudo isso? É porque lá são os ensinamentos. São lá que a gente forma, às vezes, um filho. É lá que a gente dá o tapinha do lado, dá outro, para que ele não faça coisas erradas fora do lar. O nosso lar é a grande escola para nós nos entendermos e nos colocarmos fora do nosso lar. Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. São as desculpas que a gente às vezes dá, comete um crime, comete um suicídio, às vezes por um romance, por um detalhe ou outro, por uma briga de marido e mulher, de pai para filho, não é verdade? Que a gente saiba, né, entender estes sinais que são dados. Sinal verde é um livro que não tem idade, ele já foi escrito há muito tempo e é atualíssimo nos nossos dias. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de promover o nosso bingo, né? Me perdoe aqui, será uma tarde do dia 8 de junho, das 14 às 18 horas, onde nós iremos realizar o chá bingo. Esse chá nós fizemos a primeira vez aqui na nossa casa, foi um sucesso, o pessoal pediu, nós não conseguimos fazer no ano passado, mas vamos retornar esse ano, e eu espero que ele seja tão bom quanto foi o ano passado. Quem esteve aqui, né, acho que saiu super contente do trabalho, da organização, de tudo aquilo que aqui nós fizemos. É feito com muito carinho, isso vocês tenho certeza disso. Então, as prendas, nós já estamos comprando, vocês já estão trazendo, vamos ajudar, né? Qual é o bem comum de tudo isso? É a nossa casa. Não tem outro motivo, é a casa. É o sustento da nossa casa para que ela possa se manter em pé, administrativamente. Porque ela também precisa, né? Ela não vive da espiritualidade, ela vive, né, dos bens materiais também. E nós precisamos estar preparados para deixá-la sempre em ordem, né? Então, eu não vou falar, não, que esse dinheiro vai para lá de maneira alguma. É para nós deixarmos para as despesas que são necessárias para nós cobrirmos dentro da nossa casa. A gente, nas cestas básicas, a gente faz ali uma ajuda, coloca, tal, mas são necessidades. Mas nós formamos, a comunidade forma uma casa. Não é eu como dirigente, os diretores, não. Eu sozinho não sou ninguém. Então tem que ter Pedro, João, Maria, formando uma coletividade de um bem comum. A casa é um bem comum. Todos nós estamos aqui num bem comum, usufruindo o que a espiritualidade nos coloca todas as segundas, as quartas-feiras, de aprendizado, de levarmos isso como uma forma de nós enfrentarmos hoje as nossas dificuldades, que não estão fáceis.
Obrigado por me ouvirem, que a gente possa meditar sobre tudo isso que aqui foi dito, para que nós sejamos fortes, resistentes e com muita humildade encarar tudo aquilo que possa nos trazer, às vezes, de incômodo, mas a nossa prece, a nossa fé, ela é bem maior do que qualquer dificuldade. E que nossos irmãos de luz, desse instante, já se aproximam de todos nós, para que eles possam ouvir as nossas necessidades. Quais são? O meu fortalecimento pessoal, um bom emprego, o meu trabalho, minha escola, a minha saúde, para que eu possa estar sempre em ordem para enfrentar as diversidades do dia de amanhã. E com isso eu me fortaleço nesta corrente de luz e de amor, onde junto com a espiritualidade maior, nós fortalecemos essa corrente e envolvemos inclusive aqueles que não puderam estar presentes, os que estão em nossas casas, são os parentes, os nossos vizinhos, não importa, que a gente possa elevar esse pensamento a todos os cantos do nosso planeta, o nosso planeta Terra, que governantes, que presidentes se unam para que este planeta continue ainda nos servindo. E orarmos por aqueles que estão neste instante passando por uma dificuldade também difícil, que é o Rio Grande do Sul. Que o nosso calor, que a nossa oração chegue até esses corações, que eles se fortaleçam para reconstruir aquilo que foi tirado de essencial, que é o próprio lar, né? E assim, Pai, nós nos ajoelhamos a teus pés para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Agora, que a Helena, né, possa nos trazer a sua palavra através do Evangelho, e que nós possamos, né, absorvê-la e sairmos com certeza daqui bem melhores do que aqui chegamos e fortalecidos em todos os ensinamentos. Uma boa palestra para todos e até a próxima oportunidade. Helena, eu tirei... Cris, desculpa, Cris. Eu tirei 5 minutos eu te dou 5 para a gente... 9 horas eu saio. Então tá bom. Então tá. Cris, ninguém quer, né? eu só me perdoe, nós estamos com dificuldade com os nossos equipamentos. Se você tem que falar bem próximo. Não dá para aumentar mais, Caio? Não precisa aumentar, senão vai dar aquele zoom. Não dá mais? Alto, né, gente? Não é? Não, aumenta um pouco mais. Vamos ver. Porque senão... Aí, ó, aí ficou melhor. Você quer ficar põe aqui? Pode ser. Uma boa noite a todos. Obrigada. Encerra. Muito obrigado. Falou. Até a próxima. Em pé. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite a todos. Amigos encarnados e aos desencarnados também, né? Estou falando baixo. Oi. Tá ouvindo bem? Aí, fundão. Senão eu vou falar para vocês virem para cá que eu não vou fazer chamada oral, tá? Agradeço sempre, né, aos amigos mentores espirituais da casa, ou, desculpa, pessoal do online. Boa noite também para os senhores, não é? Sempre eu agradeço aos amigos mentores espirituais da casa. Hoje é um agradecimento bastante grande, bem enorme mesmo, que eu estou muito feliz por estar aqui essa noite com os senhores, né, nessa comunhão em nome de Jesus, porque assim eu acabo saindo das dores de cabeça lá de fora, não é? É um bom aprendizado
esse caminho de estarmos aqui hoje. Muito obrigada e muito obrigada. Que estejamos assim, tranquilos, com muita paz, até o final desse nosso bate-papo de hoje, não é? Então vamos lá. O tema que nós desenvolveremos hoje tem o nome de Jesus e Decisão, né? Não sei se os senhores já verificaram isso. Que é um ditado, na verdade, da Joana de Ângeles ao senhor Divaldo Pereira Franco, não é? Que faz as psicografias da Joana, não é? E eu peço licença para ler, eu vou ler um pedaço, nós fazemos alguns comentários e depois nós partiremos para o nosso bate-papo final, tá certo? Abro aspas. A um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a segui-lo, Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos. Apesar do interesse que se refletia na face ansiosa, o moço receoso esquivou-se sob a justificativa de que iria antes sepultar o genitor que havia morrido. Diante da resposta que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando-o: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Fecho aspas. Creio que muitos, né, já ouviram um dos textos, né, relatados aí pelos evangelistas, não é? Mateus tem, o Lucas também tem, não é? O Mateus está no capítulo 8 e o Lucas no capítulo 9, lá dos seus evangelhos, né? E são mencionados também essa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, nos itens 7 e 8. Aqui nós iremos, né, movimentando, nós iremos falando aí no decorrer deste nosso bate-papo. Na verdade, nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito, né, por ele próprio. Jesus não escrevia, né, só passa a passagem que Jesus escrevia na areia, no chão, né, assim as passagens que nós vemos. Então, mas por isso mesmo que muitas palavras atribuídas a ele, não é, não condizem com aquela forma, não é, amorosa, amigável, não é, de Jesus de ensinar. Nós temos que observar, buscar mesmo compreender a natureza particular de cada idioma, de cada língua, né? A mudança dos significados no percurso do tempo, os erros daqueles que faziam, não é, cópias, como hoje mesmo, né? Muita gente copia e cola, né? Copia, cola e não faz mudança nenhuma. Eu, quando trabalhava no departamento comercial, eu fazia muita verificação de contratos, né? E quantas vezes a gente se depara com esse copia e cola? A gente sabe que porque um contrato, você vê lá, a cláusula 10 não condiz com a 20ª cláusula. Por quê, né? Copiou, colou e não fez alteração, não fez adequação, né? E do mesmo jeito, havia aqueles erros lá no passado, né? Daqueles que faziam cópias naquela época, né? E normalmente aquelas pessoas, elas simplesmente copiavam, elas desenhavam, na verdade, não é? Porque eles não escreviam, a maioria deles eram analfabetos, né? Apenas desenhavam o que estava ali escrito na frente. Então, qualquer observação que houvesse ali, não é, sido escrita à margem, ou mesmo no pé, né, da página, ou lateral ali, alguma observação, seria ali por quem fizesse a cópia, né, o copiar e colar, fosse copiado ali que se fizesse de uma forma, não é, como pertencesse a algumas observações, fizessem parte do texto mesmo. E a tradução literal, então, nem se fala, né? Mesmo nos dias de hoje, a gente percebe bastante as traduções, né, literais de forma escrita, né? Tá daquele jeito e leio e verso daquela forma. Não bate. Se a gente for analisar, não bate. Então, nós às vezes fazemos versões de algumas músicas, por exemplo, né?
senão não tem sentido dentro do nosso idioma, dentro do nosso entendimento, do nosso jeitão de viver dentro do nosso país, não é? E aí, se nós somos lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a moral estranha, traz 4 dessas formas aí que nós estamos comentando, né? Esses como se fossem exemplos, e que devem ser ali compreendidos de forma, na verdade, figurada, não é? E não tomados ao pé da letra, como a gente acaba aprendendo na própria doutrina fala, não é? Nós não podemos levar ao pé da letra todas as palavras, por exemplo, constantes de uma parábola. Se nós formos levar ao pé da letra, eu trouxe até alguns exemplos, né? Está lá mesmo, nesse capítulo 23 do Evangelho, né? Eu trouxe 4 modelos, apesar que a gente vai falar de verdade só de um. O primeiro está assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, e aí vai, né, a família, os vizinhos, se a gente trouxesse para os dias de hoje, não é? Não é digno de mim. Está lá em Lucas, no capítulo 24, Lucas 14. 2, abandonar pai, mãe, esposa, filhos, fazendas, não é? Para segui-lo. Também está em Lucas. Deixe que os mortos enterrem seus mortos e você vá e anuncie o reino de Deus. Também está em Lucas. Não vim trazer a paz, mas a espada. Também está no Evangelho de Lucas. Aí primeiro vejamos o que significa moral. Tá todo mundo me ouvindo? Porque parece que eu estou falando só para mim, tá? Então tá bom. Primeiro vejamos assim, o que é moral? Moral, se nós formos lá nos dicionários da vida, moral é um conjunto de regras, não é? Para uma boa conduta. Aquelas ordens, por exemplo, que Deus, né, passou para Moisés lá naquelas tábuas, o 613, né? 613 leis que foram reduzidas para 10 e depois Jesus reduziu para 2 e agora o Espiritismo trouxe para uma só. E você vai falar, nossa, é uma lei só? É uma lei só que o Espiritismo traz para nós. Qual que é? Essa é a de Jesus. E o Espiritismo traz o quê? Reduziu numa só. Tem 4 letrinhas. Opa! Isso mesmo, amor. O Espiritismo fala, não é? Trouxe para nós todas as reduções e colocou para nós de uma forma muito mais simples. Amar, amor, ame, faça pelo outro caridade, tudo isso é amor, não é? Então, assim, é um conjunto de regras, a moral é um conjunto de regras para uma boa conduta, fazendo sempre distinção entre o bem e o mal. Levando em consideração, é lógico, não é, as leis de Deus, que são imutáveis. E são essas leis que nós devemos aí estudar, aprender, ler novamente e seguir em frente com todos os ensinos do que são ou do que é amar. Então todos, nessa atual condição, não é, evolutiva, como seres pensadores, que nós fazemos uso da nossa razão, nós podemos assim facilmente distinguir, não é, o bem do mal. Lembrando que as condutas, elas mudam, não é, de acordo com a época em que nós estejamos. Costumes e leis, não é, que regem, por exemplo, o nosso país, o lugar onde nós vivemos. Então hoje, não é, essa nossa moral, essa nossa forma de conduta, a forma como nós nos conduzimos no mundo, né, ela já está muito, mas muito mesmo, bem melhor do que na época em que nós vivíamos lá com Jesus, por exemplo. Aí você vai falar assim, nossa, será que eu tenho tanto tempo assim, né? Mas, se os espíritos vêm, é só para a gente ponderar, se os espíritos vêm pelos passeios pela eternidade, como eu falo, éramos nós, os nossos espíritos lá na época de Jesus. Não é assim que a gente pode imaginar, pensar? Espírito não morre, espírito, não é imortal. Então nós vimos trazendo desde aquela época tudo que nós passamos desde lá para cá e hoje a nossa moral está
Nossa, sem dúvida nenhuma. Por mais difíceis, seres difíceis que nós ainda somos, né? Nessa nossa moralidade, nessa forma como nós temos de convivermos uns com os outros, é ruim? Não é o melhor. Não é a nossa melhor forma ainda. Porque Deus ainda espera que nós cheguemos à perfeição. Uma perfeição que hoje nós não entendemos qual que é ainda. Porque perfeição para nós é um negócio, né? Para Deus, ixi, é outra, não é mesmo? Então, assim, nós estamos muito melhores hoje do que na época que nós convivemos lá com Jesus. Aí por quê? Porque Deus nos dotou de raciocínio e ainda nos deu, não é? Aquele nosso livre-arbítrio. Tudo isso para facilitar, não é? E dar um certo, não é? Conforto e rapidez aí ao nosso aprendizado. Imagine nós entendermos, né, as palavras do Cristo após tantas reencarnações, com as suas mudanças nas linguagens, né? Mudanças de comportamento, mudanças de moral. Entendermos, por exemplo, as parábolas, não é? Ao pé da letra, como nós já comentamos. É só a gente analisar assim. Em um dos versículos de Lucas, lá está assim: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. E aí Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. É um dos versículos também do Evangelho de Lucas. Charrua é um instrumento de arar a terra, né? É abrir sulcos na terra. Então não adianta você querer pegar naquela ferramenta e ficar olhando para trás. Como se a charrua ela vai para frente? Não adianta você só olhar para trás. A gente não pode esquecer o que fez lá atrás. Presta bem atenção. Não podemos esquecer do nosso passado, porque ele tem influência no nosso presente. Não é assim? Lei de ação e reação. O que nós passamos hoje, o que nós comemos hoje, o que nós vivenciamos hoje, os relacionamentos que nós temos, não só dentro dos nossos lares, mas dentro da casa espírita, nas escolas que frequentamos, até no nosso trabalho, que a gente chega lá e acha que não conhece o gerente, o diretor, o assistente, a recepcionista. Nós conhecemos todo aquele povo lá. Até os nossos vizinhos a gente conhece, não é? Só que a gente não lembra. Lembra do véu do esquecimento? Aí você vai falar, não, eu tenho o véu do esquecimento, eu não posso lembrar, né? Mas é assim mesmo. Deus nos forneceu esse véu do esquecimento, que era para amenizar o percurso que nós teríamos nas novas reencarnações, né? Então, assim, mas está lá, desde lá de trás que nós trazemos esse monte de companheiros até hoje, que na verdade são ferramentas que Deus coloca nos nossos caminhos, nos nossos caminhares, para facilitar o aprendizado que nós precisamos apreender, né? Então, nesse capítulo que nós estamos falando hoje, que nós já lemos, né, lá no início, o filho deu preferência ali a ir enterrar seu pai. Situações muito parecidas essas duas, né? O filho que pediu para ir na casa, dar um jeito nas coisas dele, né? E o filho que preferiu enterrar o pai, porque são situações muito parecidas. Por quê? Porque trata-se de situações sobre coisas materiais. Aí você vai falar, enterrar o pai não é. É coisa material e eu vou falar por quê. E aí inseridos, olha só, inseridos naquele texto da Joana de Ângeles, nós somos direcionados para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 23, não é? Como nós já mencionamos, da moral estranha. E nós pegamos lá os itens 7 e 8, que foi dado o nome ali de deixar os mortos, né? Aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Analisemos o que Jesus, né, veio pregar. Jesus não veio pregar senão amor e caridade, não é? Como aprendemos, né?
e como nós, na verdade, já sabemos, nós já sabemos disso, não é? O deixar, essa frase, o deixar aos mortos, né? O cuidar de enterrar os seus mortos, é certo que as circunstâncias que essas palavras foram ditas por Jesus, elas não exprimem, na verdade, uma censura àquele que considera, né, um dever o de enterrar o seu próprio pai, mas sim um sentido profundamente, na verdade, de ordem espiritual. Porque tudo que Jesus falava para nós naquela época era para nos lembrar, nos fazer lembrarmos da nossa parte espiritual, das nossas questões de espíritos. Jesus não falava para homens materiais, Jesus falava para os nossos espíritos, como a doutrina tem nos alertado até hoje, não é? Então, o que está morto, na verdade, quando Jesus fala, é esse envoltório, né, de carne que nós temos, esse envoltório material que reveste esse nosso espírito, né? Que jamais, espírito, como nós comentamos, espírito que jamais morre. Então o corpo não é senão uma veste grosseira, muitos falam que é um cárcere, né? Que prende o nosso espírito à terra. E que esse espírito, ele se sentirá muito feliz, não é? Quando ele estiver livre, após o desencarne. Não estou falando para ninguém partir agora, não. Fiquem todos tranquilos. Mas uma hora todos nós iremos, né, moço? Sério, ó. Sério, né? Na verdade, foi e é mais um ensinamento de Jesus que nos leva, não é, a refletir muito sobre o nosso apego à matéria, né? Apesar que, como o próprio Aidar falou aqui, não é, antes, nós precisamos das coisas materiais. Precisamos, porque nós somos seres ainda materiais. O nosso corpo é de matéria, não é? Matéria dura, rígida, não é? Então, enquanto nós formos assim, o nosso espírito frequentar um corpo, uma casa desse estilo, nós precisaremos também das coisas materiais. E aí, vamos tirar as coisas que sejam supérfluas, né? Aquilo das quais nós não necessitamos. Mas as coisas que os nossos espíritos precisam para se darem bem aqui, para o nosso corpo estar, digamos assim, alimentado, aprendermos para os nossos corpos estarem de uma forma firme, nós precisamos da matéria, não é? Então Jesus, ele nos alerta que não há mortos, não há morto, não é? E sim, uma nova vida que se refaz a cada vez que os nossos espíritos partem de cada corpo, novo corpo que nós tenhamos. A Joana de Ângeles, ela ainda comenta nesse texto que nós estamos falando hoje, que seria provável a intenção do moço, né, o filho, a de enterrar seu pai, mas que poderia ser também ali que ele estivesse ocultando, né, uma outra intenção, a de estar presente no velório, né, para parecer ali estar preocupado, chateado, né? A de ser visto, na verdade, como um filho cuidadoso, merecedor da possível herança, não são minhas palavras, são palavras da Joana de Ângeles, né? Da possível herança que lhe era ali de direito. Então, a presença daquele filho, né, que queria lá enterrar seu pai, seria somente por conta, né, das coisas materiais, não representando, na verdade, a presença dele lá, não é, um ato de amor, mas uma atitude, sim, de interesse, né? Então, a ideia do abandono, por exemplo, da família, no caso aqui o pai já desencarnado, não condiz com a doutrina de Jesus, né? É antes, na verdade, uma negação à doutrina, não é? Mas se nós pensarmos que o ensinamento contido nesta passagem é para que nós aprendamos, né, a colocar o interesse da vida futura não pode ser desse nosso corpício, né? Só pode ser do nosso corpo espiritual, né?
que a nossa vida futura está acima da nossa vida material. Então, aí sim haverá uma concordância, não é, com a essência desse ensinamento. Então fica claro que Jesus pretendeu nos conscientizar de que a nossa vida futura, ou seja, a vida do espírito, é mais importante que a vida da matéria. Também é interessante analisarmos que existe, não é, a necessidade da separação para que haja progresso. Aí você vai falar assim, que separação? A separação dos nossos filhos com a gente, né? De nós com os nossos pais, nós já tivemos um exemplo disso, não é? Por quê? Porque nós não podemos ficar o tempo todo sobre as asinhas dos nossos pais. Muita gente costuma ficar sempre sobre a asinha da mãe, né? Sempre sobre a asinha da mãe. Mas tem muito pai que também é assim, numa demonstração de poder. Uma demonstração de poder. Eu tenho um amigo, não vou falar que é conhecido não, é amigo mesmo. Ele já está com 84 anos de idade. Ele já criou todos os filhos, todos os netos, está ajudando a criar todos os netos. Não vou mencionar nome, não é aqui do nosso município, mas não vou mencionar nome, é só um exemplo. Ele continua trabalhando que nem um louco aos 84 anos de idade. Para quê? Sem necessidade. Ele podia hoje, com a aposentadoria, com alguns aluguéis que tem, ele poderia, por exemplo, pegar a esposa que tem 74, né? E passear, viver a vida, já que ele já deu casa para todos os 3 filhos, né? Ele já criou os filhos, já deu condições deles fazerem suas faculdades, ajudar os netos, inclusive a fazer algumas já das faculdades. Então agora ele tinha que aproveitar, né? Ele e a esposa aproveitar a vida. Mas continua trabalhando como um louco, para manter o quê? O poder. Eu compro, eu pago, eu faço, eu crio, né? Eu reformo, eu dou. Então, assim, eu dou o proveito, né? Então, aí a pessoa não vai descansar nunca. E quando partir dessa vida, continuará não descansando, porque o espírito vai ficar se cobrando de toda a história que poderia ter sido diferente, né? Poder é como gostar das coisas somente materiais, não saber usar das coisas materiais, da vida que poderia deixar de um percurso um pouco mais leve, né? Então, assim, coisas materiais, eu vou falar mais sobre isso já, não é? E aí nós não podemos ficar aí sobre as asinhas dos nossos pais o tempo todo, afinal, somente experiências. Nós precisamos passar pelas experiências, cairmos, levantarmos de novo, cairmos novamente, não é? Como diz a música, né? Tirar a poeira e dar a volta por cima. Se nós ficarmos sempre sobre as asinhas dos nossos pais, não há experiência e aí nós não conseguimos aquele fortalecimento que o nosso corpo e o nosso corpo espiritual precisa, não é? E nós tenhamos certeza de que somente com Jesus, não é que nós iremos passar de forma assim mais tranquila pelos momentos de dificuldades que tenhamos, não é? Como também aproveitarmos ali os momentos de alegria também, que nos acalmarão naquelas, digamos assim, naqueles pedaços da vida em que nós estivermos necessitando de paz, não é? Que somente quando nós entendermos os ensinamentos de Jesus e os praticarmos, não é? É que melhoraremos este nosso planeta. Eu não vou nem mencionar agora sobre essas questões que estão acontecendo aí, né? Talvez a gente tenha um tempinho ainda para falar. Vamos passar. Então, para nós usarmos os ensinamentos de Jesus como recursos na superação aí das nossas dificuldades, nós precisamos estudá-los, analisar os ensinamentos, né? Mas, infelizmente, para a grande maioria de nós, essa doutrina, ela continua a ser, não é, uma estranha. Está tão fácil de nós capturarmos os ensinamentos de Jesus,
porque os espíritos superiores trouxeram para nós, não é? O que eu sempre brinco, eles arrebentaram, abriram o verbo para nós entendermos, né? E nós ainda não conseguimos, né? Porque a doutrina, ela sempre vem de encontro aos nossos interesses pessoais. Não é um encontro, né? O encontro é quando há aquele aconchego, né? Normalmente nós entendemos como um encontro, né? Como se nós fôssemos socados, porque nós não conseguimos entender, não é? Porque vem de encontro aos nossos desejos, né? E aos nossos caprichos egoísticos, né? Orgulhosos. É difícil. A gente sempre fala assim, não é minha praia estudar, não é minha praia entender a doutrina, não é? O outro fala assim, eu não tenho paciência para ficar ouvindo ou lendo, né, sobre espiritismo. Isso tudo justifica a total incapacidade de compreendermos, né, e muito menos a de aceitarmos os convites que Jesus, não é, nos faz para a nossa transformação, para a transformação dos nossos sentimentos, como para a libertação, não é, dos comportamentos desajustados e doentios que alguns de nós ainda temos. E olha que não é só sobre as outras religiões, templos, não. É sobre os espíritas também, não é? Dentro aqui do nosso espiritismo ainda há essa incapacidade de entendimento, né? Então, muitas vezes, compreende-se a necessidade de mudar, mas não possuímos ainda, não é? Aqueles instrumentos íntimos, aquela vontade de verdade para enfrentarmos aí a nossa realidade, não é? É por isso que ainda nós precisamos dos ensinamentos de Jesus. O Mestre, na verdade, sempre nos convida à terapia de renovação espiritual. Então, quando nós entendermos esse convite, aí nós perguntamos, né? Será que Jesus, quando nós entendermos todos esses convites que Ele nos faz, Ele afastará as nossas cruzes? Porque cada um de nós tem uma, né? Uma cruz, uma missão, vai depender de como nós entendemos a situação. É certamente que Ele não vai afastar, digamos assim, as nossas cruzes, né? Mas os seus ensinamentos transformam-se em instrumentos poderosos, né, para deixar as nossas cruzes mais leves. Contudo, para usarmos os ensinamentos como os recursos da superação aí das nossas dificuldades, nós precisamos estudá-los a fim de compreendê-los e, compreendendo-os, né, refletir sobre eles, para depois podermos assim vivenciá-los em toda a sua plenitude. Aí a Joana de Ângeles, em um outro livro, não esse que nós comentamos hoje, ela diz assim: a estranha moral de Jesus veio como uma espada para separar a mentira da verdade, a posse violenta da conquista honrosa. Nos lares, veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça, que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto, com lutas íntimas pela não aceitação por parte dos entes mais queridos da nova escolha feita. E aí nós perguntamos, e qual é o ensinamento das tantas morais estranhas de Jesus? Ele se refere ali ao resultado que adviria do estabelecimento da sua doutrina nos mais diversos espaços nos quais nós nos movimentamos. Então tenhamos sempre em mente que no nosso grande apego às coisas materiais e ao nosso grande medo também, sempre barra as nossas melhores oportunidades, como aqueles dois moços, né, que nós trouxemos os exemplos aqui. O que não quis abandonar, não é, a sua fortuna, não é, as coisas dele lá de casa, bem como o outro que quis primeiro fugir, não é, para ir enterrar ao seu pai. Entendamos
que se hoje formos chamados para o nosso próximo passeio pela eternidade, que tipo de bens teremos, né, para levar? Os materiais ou os sentimentos de bondade, de paciência, de tranquilidade, de caridade, de sabedoria, de amor e tantos outros. Para finalizar, eu irei ler alguns dizeres da Joana de Ângeles sobre o texto que nós mencionamos hoje. Abro aspas. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte. O medo é fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. É força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Então, o ideal que Jesus quis pregar é que amássemos a todos, sem diferenças, e para segui-lo em sua mais plena natureza missionária, o ideal é que alargássemos, né, a grandeza aí de nosso amor. Muitas vezes, muito reduzido a somente aqueles que nos são tão próximos, não é? E aí pensemos, quem é o nosso próximo? Se todos somos filhos de Deus e moramos na mesma casa que é o planeta Terra, não é? Mas a doutrina espírita, ela nos esclarece que pouco a pouco nós estamos crescendo como espíritos. E quanto mais evoluído é o espírito, maior será a nossa compreensão sobre todas as coisas, as terrenas e as espirituais. Tudo isso, pessoas, para sofrermos menos. Só isso, não é? Tudo para sermos felizes. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia, pela tranquilidade de cada um dos senhores, não é? Por esse fluido gostoso, essa força que eu senti daqui. Vamos então, fechando os nossos olhos físicos, deixando abertos ainda os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos de ouvir, os nossos corações, agradecidos aos nossos amigos mentores espirituais, os amigos espirituais desta casa que nos acolheram para essa comunhão em nome de Jesus. Agradecemos a São José e Maria Santíssima, que são pais de Jesus, mas são pais de cada um de nós. Agradecemos ao Mestre Jesus por toda a luz, por toda a paz, por todo o amor que despeja sobre esse planeta Terra. E assim por todos nós. E assim agradecemos a Deus pela oportunidade da vida e pela oportunidade desta outra reencarnação, sempre em nome de Jesus. Obrigada, senhoras e senhores, por recolherem os nossos melhores pensamentos, os nossos maiores sorrisos e transformá-los assim em vibrações que, em nome de Jesus, serão entregues a toda criatura e criação de Deus, de encarnados e desencarnados sobre esse planeta Terra. Principalmente aqueles que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento, que são todas, Senhor, e tantas neste momento. As dificuldades da alma, do corpo, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como das guerras externas havidas entre algumas nações. Dos terremotos, maremotos, tsunamis, ciclones, tornados, as grandes cheias, as grandes enchentes, as grandes queimadas, os desabamentos, as grandes enchentes.
Senhor, tende misericórdia de todos nós que estamos aqui neste planeta, em busca de entendermos seus desígnios e melhorarmos os nossos espíritos. Vibramos assim em nome de Jesus, por todo o planeta Terra e por toda a humanidade. Assim, por todos nós. Que possamos levar a todos os lugares a que formos um pouquinho dessa luz e dessa boa vibração para todo aquele que por nós passarmos, encarnados e desencarnados, conhecidos e desconhecidos, sempre sob o nome e o amor de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, hoje, enquanto não conseguimos entender, Senhora, os desígnios de Deus, nosso Pai. Seja sempre luz em nosso caminhar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Que tenhamos uma semana de muita sabedoria, prosperidade, saúde e paz. Obrigada.